Eles são cruéis? São cheios de ambiguidade, são sedutores e na maioria das vezes eles são mais fascinantes do que os mocinhos, que costumam ser chatos pra burro. E o mais curioso é que a gente é completamente obcecado por eles. Seja nos dramas de prestígio, seja nas séries de super-heróis ou até nas tramas policiais, os antagonistas deixaram de ser só os obstáculos para os protagonistas e se tornaram os protagonistas mesmo, entendeu? Mas por que será que está acontecendo esse fenômeno agora? Segura aí que eu já te conto. Fala, galera do bem! E é isso! Você já percebeu como é que os vilões estão voltando com tudo nos filmes e principalmente nessas novas séries? E a gente não está falando aí só daqueles vilões clássicos, não, aqueles caricatos, sabe, da risada esquisita, daquela sede de vingança, negativo. A gente está falando de personagens complexos que desafiam a nossa moral, que mexem com as nossas emoções e muitas vezes eles acabam fazendo a gente torcer por eles. A volta dos vilões para a dramaturgia não é só mais uma tendência, é um reflexo do nosso tempo, das nossas dúvidas, da nossa própria escuridão interior mesmo, se a gente for fazer uma análise mais fria. Mas por que raios, afinal, que a gente gosta tanto de personagens com a moral questionável? Então, a resposta começa com uma palavra muito simples: identificação. É, pode parecer estranho pra caramba a gente admitir isso, mas os vilões modernos, né, ao contrário daqueles de antigamente, eles carregam traços que são fáceis de reconhecer em nós mesmos. Eles erram, eles sofrem, eles têm motivações até certo ponto compreensíveis. Quer um exemplo? Walter White, por exemplo, de The Breaking Bad, ele começa como um professor de química frustrado, doente, pacato, né, pai de família, que de repente decide produzir umas coisas erradas ali para sustentar a família e aos poucos essa ambição cresce, a vaidade vai tomando conta e ele se transforma num verdadeiro monstro. E ainda assim, a gente torce pelo cara. Por quê? Me responde aí, vai. É simplesmente porque a gente entende a dor do cara. Porque dá para ver nele o reflexo do que a gente se tornaria se certos limites fossem cruzados, saca? Porque ele, na verdade, ele prova que o mal não nasce do nada. Ele é construído, ele é alimentado, ele é justificado. É isso. Um outro exemplo, bastante emblemático, talvez um pouco mais antigo aí, é o Tony Soprano, né, da família Soprano. É um mafioso? É um mafioso sim, mas também é um homem no meio de uma crise, fazendo terapia, tentando conciliar o crime com a família, o poder com a depressão. O Tony, ele acabou conquistando porque é humano, sabe? E é nessa humildade brutal, talvez, que ele fez um convite para a gente olhar para dentro de nós mesmos. Só que nada se compara com Joey Goldberg, de You. Lembra? Tá na Netflix aí essa série. Um stalker, concorda? Um cara que dá cabo de meio mundo e ainda assim é o protagonista absoluto da história. A câmera acompanha o cara, a narração vai guiando, o charme quase convence a gente. E Yu é brilhante exatamente por isso, porque manipula. Exatamente como o Joey manipula as vítimas e força a gente a ver o mundo através dos olhos do vilão. Só que o fascínio pelos vilões não é novo, sabe? Lá atrás, em Dallas, por exemplo, o J.R. Ewing, também conhecido como o Major Nelson do Texas, ele já conquistava o público com uma ambição desmedida. Foram 14 temporadas de barbaridades absurdas cometidas por ele e a gente ficava cada vez mais fã do cara. Aí veio Dinastia, né, com Alex Carrington, que era a vilã mais perfeita que Odette Roitman, né, Odette Roitman da Beatriz Segal, claro. Super elegante, perigosa, implacável. A mulher tinha uma lista de maldades no currículo e ainda assim era tendência. A verdade é que o povo amava odiar esse povo, né, porque os vilões eles têm liberdade. Eles dizem o que pensam, eles fazem o que eles querem, eles rompem com as regras. Enquanto os mocinhos vão ali seguindo os padrões, andando sempre na linha, os vilões quebram tudo. E isso, no fundo, é libertador, completamente libertador. Eu tenho uma prima, por exemplo, que ela é fascinada pelo Darth Vader. Eu sempre achei que ela tinha probleminha, coitada. Mas enfim, entendeu? Agora as coisas começam a fazer um certo sentido, porque hoje esse fenômeno vai além. As redes sociais, por exemplo, elas amplificam essa discussão. São memes, são teorias conspiratórias, fandoms inteiros que vão se organizando ali em torno desses personagens. Vilões viram ícones, ganham spin-offs, dominam marketing, enfim. E não precisa ir muito longe. Olha o caso mais recente aí de La Casa de Papel, por exemplo, né? Berlim, personagem machista, misógino, ganhou a própria série derivada e a gente sabe que isso não seria possível
se ele não tivesse de alguma forma cativado o público. É claro que tudo isso tem limite, né? E é importante a gente frisar isso. Romantizar vilão pode ser extremamente perigoso, especialmente quando as ações do cara são glorificadas assim, sem crítica. Mas quando bem construídos, esses personagens convidam a gente para uma reflexão. E isso é importante, sabe? Eles levantam dilemas éticos, eles expõem hipocrisias, eles questionam a linha entre o certo e o errado, que é uma linha super tênue. E isso é exatamente a função da arte. Provocar, desconfortar, fazer pensar. Os roteiristas eles sabem disso, né, claro, e usam isso a nosso favor. Em tempos de crise, principalmente, essa polarização, incertezas e tal, os vilões ganham força porque eles representam exatamente o caos, esse desejo de ruptura, a frustração coletiva, são vários sentimentos misturados aí. E a televisão, né, que é um espelho emocional da sociedade, ela responde criando exatamente personagens que não são nem bons nem maus, eles são simplesmente reais, são humanos. E talvez seja esse aí o maior trunfo dos vilões contemporâneos, sabe? Lembram a gente que ninguém é uma coisa só, que dentro de cada um de nós existe sombra, existe luz, que o bem e o mal nem sempre estão em lados opostos, muitas vezes eles estão misturados ali, convivendo, lutando entre si. E uma coisa que tem que ficar clara é que é o seguinte, esse vídeo ele não está de maneira nenhuma tendo a intenção de glorificar escolhas duvidosas ou caminhos obscuros, pelo amor de Deus, não é nada disso. Quando a gente fala de figuras moralmente ambíguas, o que atrai não é o que eles fazem, mas o que eles representam. São personagens que provocam, que desafiam o olhar comum, que forçam a gente a refletir sobre os limites da ética, do poder, da dor, da ilusão. O fascínio não está na queda em si, mas no abismo que ele revela. E é por isso que a gente fala deles com tanta intensidade. Não por exaltação, mas por entender melhor aquilo que muitas vezes é preferível ignorar. E é nesse espelho, torto sim, mas completamente revelador, que a arte encontra sua potência. Então, o que eu te recomendo? Da próxima vez que você se pegar torcendo pelo vilão, respira fundo, não se culpa não, só aproveita a viagem, porque no fundo é isso que as boas histórias fazem, colocam a gente diante do espelho e nos obrigam a encarar quem realmente a gente é. E você, conta pra mim aí, qual é o vilão que você ama odiar? Conta pra gente aqui nos comentários, e se você gostou desse vídeo, não esquece de me fazer aquele carinho de sempre, curte o vídeo, se inscreve no canal, soca o dedo aí no sininho para receber as novidades, compartilha com seus amigos, dá uma força pro canal crescer, e compartilha com os inimigos também. A gente se vê no próximo set. Corta!